Amados, eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 2, no versículo 1. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Apocalipse 2, verso 1. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Senhor nosso Deus, essa palavra ela é de uma importância tremenda para as nossas vidas hoje. Porque hoje, ó Deus, nós vivemos como igreja na nossa nação um momento de esfriamento da fé, um momento onde muitos cristãos estão confessando a Deus com os seus lábios, mas não fazem com as suas atitudes. Por isso, Pai, que nós possamos ser não apenas conscientizados dessa situação, mas que nós sejamos transformados pela Tua palavra, para que nós possamos fazer e ser aquilo que Tu queres para as nossas vidas, e que todo o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, amado. Nós iniciamos este ano de 2018 com uma visão para a nossa igreja, o ano da restauração do primeiro amor. Chegamos ao 9º mês do ano e agora restam apenas 3 meses para o ano se findar, um pouquinho menos até. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite que eu fiz hoje para os irmãos da manhã, e você não vai precisar me responder, é apenas para você pensar sobre ela. Será que realmente nós estamos atingindo esse alvo para as nossas vidas esse ano? A restauração do primeiro amor? Será que se nós olharmos para a nossa igreja hoje, né, aquilo que aconteceu esse ano mostra que nós conseguimos alcançar esse alvo? Será que este ano nós vimos muitos irmãos que estavam fracos na fé serem renovados e restaurados e retornar a uma vida verdadeira de comunhão com Deus? Será que esse ano nós vimos pessoas que não estavam mais lendo a palavra de Deus e voltaram a fazer uma leitura diária da palavra de Deus, uma meditação diária? Será que este ano nós vimos aqueles que não estavam mais evangelizando, falando do amor de Deus, se reacenderem para a evangelização? Talvez a resposta que você está dando para você mesmo nessa noite seja a mesma que eu estou dando para mim mesmo como pregador dessa palavra. A verdade é que não está acontecendo um retorno ao primeiro amor. Porque durante esse ano eu vi crentes no nosso meio se enfraquecendo, se afastando, se desvinculando do corpo de Cristo. Esse ano eu vi pessoas, né, nesse afã aí, nesse fogo final, né, da campanha da eleição que votamos hoje, irmãos se estranhando dentro da casa de Deus, trocando farpas pela internet. Eu fico pensando quando os ímpios leem, né, essas palavras, essas farpas,
trocadas entre irmãos pela internet, o testemunho terrível, né? O testemunho, sabe, triste que isso está dando àqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Então, quando nós fazemos essa análise e respondemos a essa pergunta, nós percebemos que temos 3 meses para encerrar o ano e que nós esperamos algumas coisas do projeto que fizemos. Amanhã, inclusive, vamos estar distribuindo à igreja as últimas folhas do projeto, que quem não tem pode pegar amanhã, né? E aí a gente vê que nós queremos que Deus faça algumas coisas na nossa vida até dezembro, porque nós achamos que em 90 dias Deus pode fazer muitas coisas na nossa vida, mas nós não paramos para pensar que em 90 dias nós precisamos fazer muitas coisas para Deus, que em 90 dias nós precisamos tomar uma nova postura, que em 90 dias nós podemos virar o jogo, que em 90 dias nós podemos restaurar vidas, em 90 dias nós podemos nos abrir para voltarmos ao primeiro amor. E isso não é uma ação de Deus, do Espírito Santo, não. Isso é uma decisão que nós precisamos tomar. Porque quando nós esperamos um milagre, o agir de Deus, o mover de Deus, numa cura, num suprimento de uma necessidade, realmente isso é ação de Deus, o Espírito Santo movendo a nossa fé, Deus fazendo milagres, como na quarta-feira vimos aqui no testemunho da Isabelle, que esteve tetraplégica, e os médicos disseram que ela não tinha como voltar a andar, e hoje ela está perfeita, e o próprio médico deu testemunho, ele gravou um vídeo, ele não é crente, e do jeito dele ele disse, aquele cara lá de cima tem alguma coisa com a Isabelle muito especial. E no entanto, na quarta-feira, muitos irmãos que deveriam e podiam estar aqui, nem sequer vieram para ouvir o testemunho. E você sabe por que muita gente não vem? Porque não crê mais. Alguém fez uma pergunta para o pai da Isabelle, nosso irmão Wallace: você crê? Você já viu um milagre assim, milagre palpável? E ele disse, vi na vida da minha filha, um milagre palpável, atestado pelos médicos. Mas no entanto, queridos, essa palavra que recebemos de Deus no início do ano, desse ano, no final do ano passado, quando lançamos a visão, na noite da visão, nos últimos dias de dezembro, foi um recado de Deus para nós, pelo que nós iríamos enfrentar esse ano. Tempestades, lutas, problemas, Brasil em convulsão, desemprego, eleições, irmãos se degladiando na internet, e Deus dizendo, vocês precisam voltar ao primeiro amor, vejam aonde vocês caíram e retorne ao primeiro amor. Esse ano tem sido um ano difícil, um ano corrido, né? Um ano com muitas coisas acontecendo, e devido a essas disputas e polarizações políticas, essas situações vieram a cair dentro da igreja, né? Eu nunca me manifestei politicamente, falando para a igreja sobre o que eu estava pensando, né? Sempre deixei isso bem ao critério de cada um, né? Mas esse ano, pela primeira vez, não somente eu, mas muitos líderes renomados do evangelho, ou gente que sempre como eu também manteve-se calado, mas devido ao ataque direto, frontal de alguns políticos, ameaçando até a liberdade de culto no Brasil, as lideranças, né, cristãs tiveram que se pronunciar. E eu não fiz isso para partido A, B, C, D, mas para alertar a igreja brasileira de que nós estamos vivendo um momento ímpar na história do nosso país. Mas acontece que a gente vê que nesse meio, né, nessa situação de desemprego, num ambiente muito hostil, pessoas ficaram irritadiças, tristes, desanimadas, e tendem a odiarem-se ao invés de amarem-se. Esse primeiro amor que nós precisamos resgatar, ele não é apenas em relação ao nosso relacionamento com Deus, não.
Às vezes a gente lê esse trecho da carta de Apocalipse, que acabamos de ler, que foi escrita à igreja em Éfeso, e nós acreditamos que isso aqui tem a ver somente com o amor do cristão para com Deus. Não, irmãos. Nós precisamos voltar nesse primeiro amor para com o nosso Deus, sim, mas também para com a nossa família, dentro do nosso casamento, com os nossos irmãos em Cristo, e amar aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, para evangelizar essas pessoas e falar-lhes do amor de Deus. Mas alguém que não está vivendo o primeiro amor com Deus, vai querer evangelizar alguém para falar do amor de Deus? É lógico e óbvio que não. E é por isso que muitas pessoas estão morrendo. Muitas pessoas estão definhando na fé, naufragando, como diz a palavra de Deus, na fé, obedecendo até ensinos de demônios, porque não há quem lhes fale da palavra de Deus. O amor se esfriará de quase todos. Graças a Deus por essa palavra quase que tem aí nesse meio. Ainda restam 3 meses, queridos, e eu pergunto para a igreja, o que nós vamos fazer com esses 3 meses que ainda restam? O que nós vamos fazer? Nós não podemos desperdiçar tempo. A visão de cada ano funciona como um alerta de Deus para as nossas vidas. E eu creio que quando Deus nos deu essa visão, para nós retornarmos ao primeiro amor, Deus estava nos avisando do que nós iríamos enfrentar esse ano. Deus sabia que nós seríamos exigidos, sugados por uma avalanche de lutas, de angústias e preocupações esse ano. Há 3 anos e meio que nós vemos orando e jejuando nos cultos de Santa Ceia, muitos deles diretamente pela nossa nação, pelo nosso país, pelo nosso governo, pela autoridade constituída por Deus, porque não há autoridade que não proceda de Deus, como diz a palavra de Deus. E esse ano seria um ano de mudança. Mais do que nunca nós precisamos ser restaurados, queridos, em relação ao amor de uns para com os outros. Porque se eu não amo ao meu irmão, a quem eu posso ver, como eu vou dizer, como eu amarei ao meu Deus, a quem eu não posso ver com os meus olhos? Se eu não amo ao meu Deus, como eu vou amar a minha família? Me assusta ver esse ataque, eu não sei se você percebe isso, uma coisa terrível está acontecendo de um tempo para cá, isso não é uma coisa que sempre aconteceu. Um ataque dirigido às crianças, Ontem houve um espetáculo aqui, essas coisas que vocês estão vendo aqui penduradas aqui, que não deu tempo de tirar. É o resquício da ornamentação que foi feita. Ontem esse púlpito aqui estava irreconhecível. Eles encheram essa frente aqui de bolas, desenhos, bichinhos, forraram palhando, irmãos, com afinco. Ontem esse lugar está cheio, repleto de crianças e pais, não tinha lugar onde sentar. Pessoas foram tocadas ontem aqui, foram, reacendidas na sua fé ontem aqui, pelo trabalho que foi feito para as crianças e com as crianças, porque muitas das crianças estavam aqui participando do evento. Amados, há um ataque coordenado do império das trevas em cima das crianças, nas escolas, em cima dos adolescentes, em cima dos jovens nas faculdades. Jovens que foram criados no Evangelho e que, ao frequentar uma faculdade, encontraram lá colegas e professores ateus, completamente desvinculados de Deus e da palavra de Deus, e voltaram para suas casas cada dia ou cada noite com os pais percebendo que eles estavam esfriando na fé. Por quê? Porque há um ataque coordenado contra a criança, o adolescente e o jovem no nosso país. Enfim, a família está sendo alvejada. E de uma maneira assim que a gente fica assustado. Porque antigamente, quando eles faziam esses ataques, eram muito sutis, muito, sem perceber, aquela coisa bem suave. Hoje não, hoje eles atacam frontalmente. Nós vamos entrar dentro da sua casa. Nós vamos dizer aos seus filhos que eles não têm que te obedecer, eles não são propriedade sua.
E se um pai der uma palmada no filho, o vizinho vê, denuncia ele para o conselho tutelar, e ele vai ter que responder por essa atitude. Leis estão sendo criadas. Um líder da esquerda, essa semana, produziu uma frase que me assustou. Não sei se você viu isso. Nós não vamos ganhar eleição. Ganhar eleição é coisa de burguês. Nós vamos tomar o poder. Isso me assustou. Mas eles não têm mais pudores. Mas eu não quero falar com relação à política, não, irmãos. Não. Eu quero mostrar a você que algo espiritual está acontecendo na nossa nação. Você já viu quando uma pessoa cai endemoniada? O que o demônio faz na vida da pessoa antes de sair dela? Ele sai tranquilo? Sem nenhum barulho? Não. Muitas vezes sim, mas às vezes não. E o que acontece é que a pessoa é jogada no chão de um lado para outro, e ela dá urros que você sabe que não é dela. Aquilo ali é o demônio que não quer deixar aquele corpo, mas que ele vê uma força maior do que ele, e ele não tem como resistir. Então ele cria um estardalhaço. E isso espiritualmente está acontecendo na nossa nação, irmãos. Mas a Bíblia diz que essa casta não sai se não for com jejum e oração. E muitos crentes não acreditam nisso. Muitos crentes acham que nada tem a ver. Não, política é uma coisa e o reino espiritual é outra. É mesmo? Então você precisa ler mais sua Bíblia e entender que essa batalha não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades que hoje estão dominando o nosso país. Se você ainda não acordou para isso, tem gente que está levando a coisa só do lado do político, né? E tem gente que quando fala de política é igual time de futebol. Ele tem o partido dele como o time do coração dele. Amado, acorda, sai dessa, não tem mais partido. Existe no Brasil hoje uma batalha espiritual do reino das trevas contra o reino da luz. De que lado você está nessa batalha? Ameaças à família, ameaças à igreja, ameaças à nossa liberdade de culto, ameaça à liberdade de imprensa, ameaça à liberdade que temos hoje na internet, e glória a Deus por ela. Porque é lá que nós encontramos muita coisa que as TVs não estão noticiando e nem vão noticiar. Mas eu não quero tratar de política, eu quero falar para você sobre aquilo ali, o primeiro amor. Se nós não vivemos o primeiro amor, nós não vamos suportar. Se nós não vivemos o primeiro amor, nós não vamos entender o que Jesus estava falando aqui. Conheço as tuas obras, versículo 2. Tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Ou seja, uma igreja criteriosa, uma igreja que não quer qualquer coisa não, uma igreja que está querendo fazer o que é certo. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Até aqui tudo bem, irmãos. Mas aonde a coisa estava pegando da igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Esse é o problema da igreja brasileira hoje. Nos transformamos uma igreja dogmática, tradicional, religiosa. Hoje eu estava falando pela manhã aos irmãos que eu sou de um tempo em que o crente domingo era o dia do Senhor. Eu ia para a igreja domingo de manhã, porque era o culto do membro, onde a palavra de Deus era dirigida para os membros. E à noite voltava trazendo um amigo, um visitante, um vizinho, alguém da família, porque à noite nós queríamos falar do amor de Deus para as pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Mas eu vou te fazer uma pergunta: quantos crentes da nossa igreja, não quero nem saber das outras, a nossa, estão fazendo isso hoje? Ih, beijo, está pegando, hein?
Porque se eu venho de manhã, não venho de noite. Se eu venho de noite, não venho de manhã. Se eu venho à tarde, não venho de manhã. Se eu venho à tarde, não venho de noite. Eu só venho um dia. E quando venho? Meio de semana, eu não venho. Eu tenho estado pensativo sobre isso. Temos 3 meses para virar esse quadro, mudar esse quadro. E eu vou ser sincero a você, eu vou te incomodar em relação a isso. Quando eu falei sobre politicamente o que estava acontecendo no Brasil e que a igreja precisava se posicionar, teve gente que, não, bispo, não se envolva com isso, a igreja não tem que se envolver com isso. Não, não precisa, porque Deus vai enviar anjos para votar no nosso lugar. Tem alguém hoje aqui que um anjo votou para você? Não, quem votou foi você, né? Então, se não tem que se envolver com política, não tem que votar, não vai nem lá, irmão. É isso que o diabo quer que a igreja acredite. Hoje, quando nós saímos daqui, saímos com uma pesquisa nos nossos ouvidos, terrível, que dizia que o governador, o próximo governador nosso seria ou o Eduardo Paes, ou o Romário, que não cuida nem da vida pessoal dele. Coisa terrível. Eu disse, irmão, se isso vai acontecer com o Estado que está hoje mais quebrado na União, nós estamos perdidos. Um vai entrar para tentar encobrir os crimes, e o outro vai entrar para destruir o resto que falta. Mas as pesquisas diziam que era isso. E eu comecei a comunicar pela internet, não, irmãos, tem um homem aí, que as pesquisas estão botando ele lá embaixo, ele é o famoso ninguém, ele nunca foi político na vida. Mas ele é um homem de reputação ilibada, um homem que tem a família organizada, é um homem que tem formação acadêmica, ele é pós-doutor. Mas isso ninguém toca, né? O Romário, que mal sabe assinar o nome, talvez fosse melhor do que ele. Um homem que foi juiz 16 anos, que não tem nada sujando o nome dele. Mas ele não tem chance. Eu vi alguns irmãos dizendo assim, eu não vou votar nele porque ele não tem chance. Eu digo, irmão, realmente não vai ter. Você já está dizendo que ele não vai ter. E agora à noite, antes de entrar aqui, ele está com 42% da votação. Pesquisas malditas, malignas, fraudulentas, de gente que está recebendo dinheiro para induzir o povo a votar em fulano ou beltrano. Amados, se ele não ganhar em primeiro turno, ele vai ser eleito no segundo turno, e nós vamos ter um juiz, um homem sério, fazendo parceria com Marcelo Bretas, que prendeu essa gente toda do estado que está preso. Nós temos um Moro aqui no estado do Rio de Janeiro, chama-se Marcelo Bretas, está prendendo todo mundo. Mas acontece que ele prende e outros soltam, os políticos soltam. Então ele vai ter uma parceria, ele prende e fica preso, porque o político que vai ganhar é um juiz. Nós precisamos mudar o nosso estado, mudar a nossa nação. E nós somos 40 milhões de evangélicos no país, e eles cutucaram a casa de abelha com vara curta, quando ameaçaram a igreja. E o que nós estamos vendo hoje no Brasil todo, é que a igreja está fazendo a diferença. A igreja está mudando a realidade das coisas. Mas é necessário que nós entendamos aquilo ali, aquele chamado que nós temos para viver o primeiro amor, para você ser apaixonado por Jesus, pela palavra de Deus, para você não fazer determinadas coisas, para você dizer, eu não quero sujar o nome do meu Senhor, eu não quero macular o nome do meu Senhor, eu não vou destruir a minha família, eu não vou separar o meu casamento, eu não vou ser infiel ao meu cônjuge, porque eu não quero sujar o nome do meu Senhor. Eu quero evangelizar, eu quero salvar vidas, eu quero trazer vidas a Cristo. Não é só o meu bem-estar que interessa. Eu quero olhar para as crianças da igreja e dizer, o Brasil tem futuro. Porque o inimigo não vai tocar na vida dessas crianças. Irmãos, nós precisamos mudar isso. Eu tenho visto crentes hoje meio que abobados, meio que assim descompromissados,
Sabe, pipa voada, vai cair em algum lugar, mas ninguém sabe onde. Não podemos viver assim não, irmãos. Nós somos um povo de Deus. Nós temos a visão que o ímpio não tem, nós conhecemos aquilo que eles não conhecem, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas essa verdade hoje não tem funcionado na vida de muita gente que se diz crente. Essa semana, queridos, o projeto de vida com Deus será uma semana diferente. Eu estou propondo isso para Deus. Eu estou propondo para você. Essa semana a gente vai se curvar diante do Senhor e vamos nos humilhar perante a face do Senhor para que Ele mude a história da igreja, da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso país. Esse ano, amados, muitos irmãos da nossa igreja, jovens casados, foram embora do país e estão mandando comunicação para os seus parentes aqui, zap e mensagem e fotos pelo Instagram. Estamos aqui, estamos bem, mas estamos com saudade de vocês. Até quando nós vamos fazer isso com os nossos filhos? Dizer para eles que a melhor saída para a vida deles é o aeroporto. Até quando? A igreja precisa levantar-se nesse país e passar a dizer um rotundo não a tudo isso. Mas não é rotundo não, como alguns crentes fizeram essa semana. Eu não vou nem lá, não vou votar não, eu vou votar em branco, nulo. Vai, faz isso. Alguém vai governar por você. Satanás vai botar um ímpio para votar no seu lugar e dizer quem você vai ter que obedecer. Detalhe, a igreja tem que obedecer, tá? Passamos 3 meses e meio, querido, 3 anos e meio, orando por governos ímpios, por governos déspotas, para que Deus tivesse misericórdia de nós, como igreja, porque nós temos que obedecer às leis e às autoridades legitimamente constituídas, quer sejam com as urnas fraudadas ou não. Mas Deus está nos apontando uma saída. Vocês querem sair disso? Voltem ao primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Deixa eu te mostrar um pouquinho sobre esse candeeiro aqui. Às vezes nós acreditamos que o candeeiro, ele tem a ver com a nossa salvação. Mover o candeeiro é perder vínculo com Deus. É também isso, mas tem alguma coisa a ver com o agora. Porque quando a gente joga o problema lá para frente, para a eternidade, a sensação que a gente tem é de que eu resolvo isso depois, porque isso vai ser na eternidade, depois eu vejo isso. Aí a gente adia a decisão que tem que tomar com Deus. Mas eu quero dizer a você que remover candeeiro significa que a tua luz vai se apagando agora. Não é semana que vem. A luz se apagou na vida de muitos homens de Deus. Saul, quando ele começou o seu governo e foi escolhido pelo povo para ser o primeiro rei de Israel, ele não era gente ruim não. Vai ler a história de Saul, que ele estava no meio dos profetas, no meio dos sacerdotes. Saul profetizava. Mas a luz de Deus foi se apagando nele por causa de cobiça, por causa de inveja. Ele foi se afastando de Deus ao ponto de que ele um dia começou a matar sacerdotes de Deus. E um ódio desenfreado tomou conta do coração dele em relação a Davi por causa de inveja. E ele começou a perseguir Davi para matá-lo. E ele estava endemoniado naqueles dias, porque o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele. Ou seja, o candeeiro dele estava apagadinho. Você já viu o balão descendo com bucha apagada? Assim estava Saul. E tem crente hoje que a bucha apagou, o candeeiro apagou. E por isso ele não consegue nem entender o momento que a nação está passando. Ele fica lembrando daquela situação política de 20 anos. Não, irmãos, mudou, acorda.
As ameaças deles hoje são contra os nossos filhos, contra as nossas famílias. E não tem partido não. É reino das trevas contra o reino da luz. E muitos crentes não entendem isso. E a sua luz está se apagando. Em Mateus capítulo 6, versículo 23, eu queria que você abrisse comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 6, palavras do Senhor Jesus. Mateus 6, vamos ler o 22 e o 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Alguém que está vivendo o primeiro amor com Jesus, com Deus, com a palavra de Deus, com o corpo de Cristo, ele tem olhos bons. Os seus olhos não veem com inveja, com cobiça, com ódio. Os seus olhos não veem com indiferença. Os seus olhos não veem partidariamente, humanamente. Não, os seus olhos veem de forma espiritual. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Isso aqui é remover o candeeiro. Isso aqui. Já viu o crente que não enxerga mais nada espiritualmente? Tudo que havia de luz nele agora se transformou em trevas. Hoje nós temos pessoas afastadas do reino de Deus, da casa de Deus, respirando ameaças contra o povo de Deus na internet. Nós temos membros dessa igreja hoje aqui, afastados de Deus, que estão publicando coisas na internet contra o povo de Deus e defendendo ímpios e defendendo gente que diz que vai prejudicar nossos filhos e nossas famílias. Como é que alguém fica nesse estado? Caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Porque uma coisa é alguém não ter luz de Jesus porque não conhece a palavra de Deus, habita e sempre habitou nas trevas do obscurantismo e da falta de conhecimento de Deus. Mas alguém que, conhecendo a palavra de Deus, provou do amor de Deus, do poder de Deus, e a pessoa volta a uma situação de trevas, a palavra de Deus diz que torna-se o seu último estado pior do que o primeiro. Porque o primeiro era gerado por ignorância, e o segundo agora é gerado por uma decisão pessoal de caminhar na contramão de Deus, de caminhar nas trevas. A Bíblia diz que isso vai acontecer? Sim. Que vão haver escândalos? Sim. E diz até mais, diz que são inevitáveis. Mas ai daqueles por quem vierem esses escândalos. Melhor lhes fora que nunca tivessem conhecido a verdade, do que, conhecendo-a, apartarem-se dela para seguirem espíritos de demônios. Hoje é a situação de alguns crentes. E sabe quando começa? Primeiro amor. Vai morrendo, vai minguando, vai secando, vai se transformando num crente nominal dentro da igreja, que tanto faz como tanto fez, que não faz diferença nenhuma, que não se importa mais com algumas coisas, e quando alguém chama a atenção dele, amado, cuidado com isso aí, ele responde o que essa gente responde: tem nada a ver. Nunca tem nada a ver. O que Deus tem falado ao meu coração e está nos alertando é que nós temos 3 meses para virar esse jogo, para mudar essa realidade, para haver um derramamento do amor de Deus entre nós, do poder de Deus, de gente chorando na presença de Deus e se convertendo, de fazer da igreja um lugar
onde quando o povo de Deus se reúne, as pessoas que entrarem aqui não vão resistir ao amor de Deus nesse lugar. Isso precisa acontecer. Ontem, 9 meses se passaram desse aviso que recebemos de Deus. E o que nós fizemos com ele? Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Houve um momento na vida do povo de Israel, para nós terminarmos, em que a nação de Israel estava passando por uma crise daquelas. Eles estavam comendo cabeça de jumento e custava caro. E aí Deus levanta um profeta chamado Joel. E Joel faz uma convocação do povo. Por isso que eu falei, eu não estou convidando para essa semana, eu estou convocando, é diferente. Eu quero que você abra comigo em Joel 2. Vá no Antigo Testamento, depois dos profetas maiores, você vai entrar em Oséias, depois vem Joel. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Antigo Testamento. Versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com quê? Pranto. Sabe, você se derramar na presença de Deus. Eu me lembro quando eu fiz isso pela primeira vez na minha vida. Nunca mais eu vou esquecer. Nos fundos de uma sala da igreja de Fonseca, em Niterói, eu entrei numa porta como aquela assim, só que ficava no final da igreja ali, daquele lado. E o pastor Eloí, que esteve pregando para nós aqui, foi meu primeiro pastor, hoje está com 91 anos de idade. Pastor Eloí, que me ligou essa semana só para ouvir minha voz e conversar um pouco comigo. Deus sabe o quanto eu amo aquele homem. Ele pegou os jovens no final do culto e disse assim, eu queria que todos os jovens entrassem naquela porta ali, porque eu queria ter uma conversa com vocês. Eu pensei, vai vir uma bronca, porque ele era... Aí fomos lá para trás, tinha uma sala grande, com várias cadeiras em volta, que era o gabinete dele, e ele disse assim, cada um escolhe uma cadeira aí, se ajoelha na frente, vamos orar. Irmãos, eu não sabia que Deus agia daquela maneira. Eu chorei de lavar a cadeira toda. Sabe aquelas cadeiras de concha, né? De fibra? Eu lavei a cadeira, irmãos. Quando eu saí de lá de dentro, minha mãe olhou para a minha cara e disse assim, o que fizeram com você lá dentro? Porque eu não estava bem. Assim, o meu rosto estava desfigurado de alguém que chorou, mas chorou e chorou. E todos os jovens choraram naquele ambiente. Mas nós saímos ali, nos sentindo leves, nos sentindo, sabe, tratados por Deus. Eu estou convidando você para essa semana, para nós fazermos isso. Joel 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque o povo de Israel tinha aquela coisa, né, de ir para a presença de Deus e rasgar as vestes. Era só encenação, irmãos, não tinha nada ali acontecendo, né? Ele diz o seguinte, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e de grande benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, de libação para o Senhor, o vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Eu sei que nessa semana vai ter gente dizendo, não, mas eu tenho um negócio importante para fazer, porque eu preciso. Interrompam a lua de mel, interrompam a preparação para o casamento.
Saia o noivo da preparação do casamento. Peguem as crianças que mamam no peito, tragam elas também. Não, porque eu não posso, porque é do meu bebê, da minha criança, não sei o quê, do meu filho, que isso, que aquilo. Irmão, você não está entendendo, não. E eu vou pedir que você, se entendeu, essa semana você entre em contato com as pessoas da sua família, que são membros dessa igreja, pessoas do seu ministério, e diga assim: se você não esteve lá, entendeu? Eu quero dizer para você que eu estive e eu entendi. Se eu fosse você, essa semana eu largava tudo que você está fazendo e ia para a semana do Projeto de Vida, a última que nós vamos fazer em 2018. Deixa eu falar uma coisa que Deus falou comigo ontem, quando eu estava preparando essa palavra aqui. Você já recebeu uma missão de alguém que disse assim para você: olha só, eu estou te passando essa missão e eu só posso passar a próxima missão para você depois que você me mostrar que fez essa, e você concluiu essa. Caso contrário, eu não vou te poder passar a próxima etapa. Você só vai poder passar para a próxima etapa depois que você cumprir essa aqui. Você sabe que Deus me falou a respeito disso ali, em relação a isso que eu estou falando com você? Em dezembro agora, no final de dezembro, eu vou compartilhar com a igreja a visão para o próximo ano. Se você me perguntar, não sei. Nesse período agora eu começo a entrar em oração, eu converso com os pastores, a gente entra em sintonia nessa área, e a gente começa a orar em cima disso, pedir a Deus que nos revele o que vamos fazer no próximo ano e tal, qual será a visão, qual será a prioridade. Mas sabe o que Deus falou comigo ontem? Eu não vou dar a visão para o ano que vem, enquanto vocês não me derem ouvidos em relação àquilo ali. A vida de vocês o ano que vem vai depender daquilo ali. Façam aquela parte que eu dou a outra. Cumpram aquela parte que eu entrego à próxima etapa. Porque não tem coerência mesmo, irmão. Se você não fez uma etapa, como é que você está querendo passar para outra? Imagina alguém que foi reprovado na 7ª, 8ª, 9º ano, entendeu? E quer fazer o ano seguinte. Só no colégio do Estado, né? Desse partido louco que está aí, que é aprovação automática, que as crianças passam sem saber e chegam na faculdade mal sabendo assinar o nome. Essa é a educação do governo atual. Já que eles não conseguem ter uma educação boa, então vamos passá-los sem eles saberem. Pelo menos eles terão graduação, mas não terão entendimento. Mas Deus está dizendo para mim, para avisar para você, que a próxima etapa do ano de 2019 está suspensa, enquanto a gente não cumprir aquela parte ali. Você sabe o que pode acontecer o ano que vem, se a gente não cumprir aquilo ali? A igreja ficar assim, ó, no mesmo lugar, marcando passo. E Deus não vai comandar o em frente, não vai. Não vai. Deus não vai dizer em frente e marche. Para quê? Só se for para cair no abismo. Em frente e marche, só se for para a gente avançar para as trevas. Essa semana, irmãos, você pega o teu coração e venha com ele na mão para apresentar diante do Senhor. Essa semana, se tem irmão, falei isso hoje de manhã, estou falando com vocês, que está meio arranhado com o outro por causa de política, essa semana você vai dar o teu jeito. Se você sentiu que o irmão estranhou você na internet, você sabe quem é, conhece ele, está aqui na igreja, você vai procurar essa pessoa e vai dizer assim: irmão, eu não vou conseguir viver o primeiro amor com Deus se eu não restaurar a minha comunhão com você. E eu preciso. Porque partidos vêm, partidos vão. Partidos são feitos por homens que são corruptos e passageiros. Mas o nosso amor em Cristo é para a eternidade. E essa semana nós vamos restaurar isso em nome de Jesus. Deus está me falando, queridos, que disso depende o que Ele quer fazer nas nossas vidas no próximo ano. Essa será uma semana de conserto em todas as áreas. Se tem uma área da sua vida que não está legal, que você tem que, sabe, consertar, você traz essa área essa semana e diga assim: Senhor, essa área da minha vida está toda errada, está escangalhada, não está funcionando. Quando você tem alguma coisa escangalhada na tua casa, você leva para alguém que conserta.
E nós vamos trazer para a presença do nosso Deus em oração, quebrantando-nos na presença do Senhor, derramando-nos em lágrimas, rasgando não a nossa veste, porque não vai adiantar de nada, você só vai perder sua roupa, mas rasgando o nosso coração diante do Senhor. Essa será uma semana muito importante, tão importante ou até mais importante do que a primeira semana que fizemos nos primeiros dias de janeiro, quando estávamos sonhando com um ano melhor para as nossas vidas. Eu te convido nessa semana, traz o bebê, bota ele no berçário, as irmãs vão estar funcionando no berçário. Chega atrasado, olha, eu só posso chegar às 8h30, vem. Eu vou chegar, o louvor já acabou, venha. Eu vou chegar talvez no meio da palavra, venha. Essa semana, eu estou pedindo a Deus que a gente comece nesses 3 últimos meses a mudar aquela situação ali. Vede, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho contra ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. Isso é luz do crente se apagando. E não tem coisa mais terrível do que isso. Então eu estou convidando você, essa semana vai ser uma semana abençoadíssima. Vai ser uma semana de portas que vão se abrir, de porões que serão abertos, de cadeias e grilhões que serão quebrados. Mas vai depender de nós, vai depender da nossa atitude diante de Deus. E eu quero começar isso agora com você em oração. Começar a semana agora. Não é amanhã que vai começar, não, vai começar agora. Nós vamos fazer uma oração aqui pelos irmãos que não vieram, por você que está aqui e por tudo que Deus quer fazer essa semana. Agora, a trombeta está sendo tocada. Eu te peço que você me ajude a tocar a trombeta essa semana. Não venha calado para a igreja, não. Venha avisando a todo mundo: olha, se eu fosse você, eu não faltava essa semana um dia sequer. Ah, por que você está dizendo isso? Porque o bispo pediu uma coisa para a gente, conversou algo com a gente. Você não estava lá, mas eu posso te dizer: quem não é relapso com Deus, quem não é uma pessoa que não tem fé, não vai deixar de ouvir esse convite do bispo, porque ele fez uma convocação. Você pode dizer o seguinte: olha, faz o seguinte, você pega a tua Bíblia em casa, abre em Joel capítulo 2 e lê do versículo 12 até o 17, faz essa leitura em casa e depois você me diga por que nós temos que estar nessa semana, na semana do projeto de vida. Irmãos, não é para constar, não é para a igreja ficar cheia, não. Entenda, eu não estou convidando para isso, não. Eu estou convidando para haver um quebrantamento na igreja, você está me entendendo? Eu estou convidando para haver choro na presença de Deus. Eu estou convidando para você dobrar os seus joelhos essa semana, como você nunca fez na sua vida, você fazer esta semana. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Será que eu estou conseguindo me fazer entender? Eu espero que sim. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está falando à sua igreja.